Olá, meu nome é Guilherme. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como fazer Boxplot usando Python e o pacote Seaborn e utilizando também códigos disponíveis na internet para você não perder tempo fazendo código do zero, tá? Então, se o que você está buscando é aprender a fazer o código do zero de um Boxplot usando Seaborn, esse vídeo não é para você. Se você quer pontualmente fazer um Boxplot, e precisa disso de maneira rápida, esse vídeo é para você, tá? Então, sem mais delongas, eu preparei um roteirinho ou um script para vocês e deixei o link na descrição para vocês baixarem, tá? E todos os links que eu utilizar nesse vídeo estarão também na descrição. Tá? Então, o primeiro passo, obviamente, é você instalar o Python e o Jupyter Notebook. Então, se você não tem o Python nem o Jupyter Notebook instalados, né, eu recomendo ir até o meu outro vídeo aqui no canal, onde eu ensino a também rapidamente instalar um Jupyter Notebook, tá? Bom, mas se você tem o Jupyter Notebook, você já pode começar a fazer o seu Boxplot. Então, a primeira coisa seria instalar os pacotes necessários para a gente fazer o Boxplot. Só que a gente ainda não sabe quais pacotes, além do Seaborn, que a gente vai utilizar, tá? Então, é o seguinte, para a gente buscar esses códigos prontos na internet, né, o que a gente pode fazer é procurar como Boxplot chart Python, né? E aí aqui, né, bom, agora existem as ferramentas de inteligência artificial que vão gerar conteúdos para você, né? Mas você também pode buscar depois aqui, ó. Já vem a documentação do Seaborn, que é um dos pacotes mais utilizados para fazer esse tipo de gráficos, né? E uma série de outros sites que dão códigos prontos para você utilizar dentro da sua necessidade, tá? Um que eu gosto bastante é esse Geeks4Geeks. Mas tem um outro site que eu gosto mais ainda, que é o Python Graph Gallery. Tá? Então, a gente vai fazer um Boxplot que está disponível nesse site. Depois, deem uma olhada, uma explorada, eles têm muitos códigos que vocês vão com certeza gostar e, eventualmente, vão acabar sendo úteis para vocês, tá? Então, esse é o gráfico que a gente vai fazer hoje, tá? Então, ele é um Boxplot simples, né, mas bonito, e que mostra outliers, né, mostra a mediana, todos os componentes do Boxplot, e também tem a distribuição das amostras, tá? Então, beleza. O que a gente vai fazer aqui é copiar esse código lá para o nosso roteiro, né, nosso script. Vai colocar aqui no segundo passo, que é, né, buscar o código pronto para fazer o Boxplot. Bom, tendo esse código, a gente já sabe quais pacotes a gente vai usar, a gente já sabe quais pacotes instalar. Então, se você não tem esses pacotes instalados, você vai digitar exclamação pip install e vai colocar o nome do pacote, como por exemplo NumPy. Tá? Você vai rodar isso para todos os pacotes que a gente vai usar aqui, então o Matplotlib, o NumPy, o Seaborn e o Pandas. Então, eu recomendo você pausar o vídeo e fazer isso. Depois que você terminar de instalar esses pacotes, você retorna e dá continuidade a fazer o Boxplot, tá? Então, retornando aqui com esse código, né, ele está bem dividido aqui em 5 etapas, né? A primeira são os pacotes que ele vai precisar. Aqui ele tem o conjunto de dados. Aqui ele faz propriamente dito o Boxplot. Aqui ele adiciona o título, a figura. E aqui ele mostra o gráfico pronto. Tá? Você não precisa necessariamente entender isso. Né? O que a gente vai precisar mudar aqui? Bom, vamos primeiramente rodar, porque esse código tem que funcionar, né? E tem que ser o mesmo lá do site. Como a gente pode ver aqui, né? É o mesmo gráfico que aparece lá no site onde eles disponibilizam o código. Beleza, então a gente já está com o Boxplot na mão. Só que a gente precisa mudar isso para os nossos dados, né? Provavelmente você está buscando fazer um Boxplot para os seus dados e não para dados aleatórios. Então, aqui no conjunto de dados, basicamente, você não precisa entender isso, mas o que eles estão fazendo aqui é gerando uma série de números aleatórios e colocando esses números aleatórios em um padrão específico dentro dessa variável df, né? Que é a variável que está carregando os dados que vão ser utilizados para montar o Boxplot. Então, nós vamos alterar isso. Para alterar isso, a gente precisa entender como esses dados estão dispostos. Então, a gente vai vir aqui no terceiro passo e vai escrever df e vai rodar. Rodando o df, ele vai nos mostrar o que tem dentro dessa variável df. E aí a gente vê que tem duas colunas aqui, né? Uma chamada group, onde tem A, B, C, D, que são os grupos que aparecem no Boxplot,
e a outra coluna chamada value, que são os valores correspondentes a esses grupos, tá? Então agora a gente já sabe como esses dados estão dispostos e já sabe como a gente deve dispor os nossos dados, tá? Então o quarto passo seria a gente importar uma planilha, né? E nesse caso aqui, para esse tutorial, a gente vai fazer importando uma planilha no formato .csv, tá? O Excel salva nesse formato, por exemplo, então é de fácil acesso e é fácil você fazer. Faz a planilha lá dentro do Excel mesmo, e é na hora de salvar como você coloca para salvar como CSV e não como Excel, tá? Então, beleza. A gente vai deletar isso aqui. Eu já deixei essa planilha pronta, né? Eu tenho ela aqui. Beleza? Ela está como nome do arquivo. Então, abrindo essa planilha, a gente consegue ver aqui que tem a coluna Group e a coluna Value, e aqui os grupos separados e os valores correspondentes a cada um, né? Isso aqui seriam repetições dentro do mesmo grupo. Então, a gente tem aqui arroz, milho, trigo, isso aqui seriam massa em grama, tá? São valores aleatórios que eu gerei apenas para exercício, né? Então, beleza. Retornando aqui, o que a gente precisa fazer é importar essa planilha. Para importar essa planilha, a gente vai basicamente digitar df, né? Eu sugiro não alterar esse df para dados ou alguma coisa do tipo, porque senão você vai ter que mudar aqui embaixo onde o df estiver sendo chamado também, e há a possibilidade de você acabar esquecendo, né? Incorrer em erro e gastar mais tempo para fazer o seu gráfico. Tá? Então, df é igual a pd, que está puxando o pacote pandas lá de cima, read underline csv, tá? Parênteses, o nome do arquivo, né? Então, o nome do arquivo.csv, tá? E fechou. Feito isso, em teoria, agora, se a gente rodar esse código, a gente já vai ter o nosso gráfico Blockspot com os nossos dados pronto, tá? Uma coisa importante que eu acabei esquecendo de citar aqui. Esse arquivo, para você chamar ele assim, sem colocar exatamente a localização onde ele está dentro de uma outra pasta específica, esse arquivo deve estar na mesma pasta onde esse notebook está rodando, tá? Onde esse arquivo do Jupyter Notebook está armazenado. Então, você tem que deixar na mesma pasta, beleza? Feito isso, então, a gente pode rodar. Rodado o código, a gente vê que aqui já atualizou para arroz, milho e trigo e a distribuição dos dados estão diferente em relação ao que a gente viu ali para o código padrão, tá? Beleza, mas a gente não pode parar por aí, né? A gente precisa alterar algumas coisas, como, por exemplo, o título desse gráfico aqui em cima, né, da figura não é para ficar esse, tem que ficar alguma coisa relacionada com os seus dados, né? O eixo Y não pode ficar como value, tem que ser mudado para massa em gramas, por exemplo. E aqui embaixo, né, os grupos têm que ser alterados para aqui, no caso, espécie, né, ou cultivares, alguma coisa nesse sentido. Então, o quinto passo é alterar essas informações. Vamos copiar aqui para a gente manter uma linha do tempo do que a gente fez. Tá? Então, aqui vocês podem ver que está adicionando o título, e esse aqui a gente pode alterar facilmente. Né? Então, massa em gramas de diferentes cultivares, por exemplo. Né? Diferentes espécies, na verdade. Né? Então, está aqui, já atualizou massa em gramas de diferentes espécies. Beleza, agora a gente precisa alterar os títulos, né, dos eixos. Então, para alterar os títulos dos eixos, a gente vai adicionar um novo comentário, né? Sempre que vier com hashtag antes é como se fosse um comentário, não é um código que será rodado propriamente dito, né? E aí, para adicionar o título dos eixos, é extremamente simples. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai botar ax.set underline xlabel, né? Aí entre parênteses, né, e dentro das aspas, o título do eixo x, que seriam espécie, né? Que seria espécie. Aí a gente precisa fazer o mesmo para o eixo y, né? ax.set underline ylabel, né? E aí entre parênteses dentro de aspas você vai colocar o eixo. O título do eixo Y, massa em gramas, e isso, em teoria, é para dar certo.
Então já atualizou aqui, ó, massa em gramas e espécie no eixo X. Beleza. E aí, feito isso, o que a gente precisa fazer é exportar ou salvar essa figura, né? Então a gente vai botar um comentário aqui, exporting figure. Para isso a gente vai usar o matplotlib. Então a gente vai botar plt.savefig, né? Aí vai abrir parênteses, entre aspas simples a gente vai botar o nome da figura, né? O nome que você quiser dar. .png também aceita outros formatos, tá? Então format igual png. E você pode também setar o DPI, que seria a qualidade a ser impressa na figura, né? Então, feito isso, a gente pode rodar esse código, a gente vai ter a visualização do nosso gráfico aqui, do nosso Boxplot, e também, se a gente for lá na nossa pasta, a gente vai ver que a figura foi salva, o nome da figura. Vamos abrir ela, e a gente tem o nosso Boxplot pronto para ser utilizado já no nosso trabalho. Beleza? Então, o que eu tinha para mostrar hoje era isso. Se você gostou, não deixa de curtir. Né? Se você quiser ver mais conteúdo como esse, não deixa de se inscrever. Se você teve alguma dificuldade ou se você achou fácil, enfim, quiser fazer algum comentário, por favor, não deixe de comentar. Até a próxima.